Olá, sejam bem-vindos ao canal do Exclusivo Concursos. Eu me chamo Fábio Santos e hoje novamente nós estamos aqui para gravar uma super dica para você, uma dica de função sintática nesta nossa série de sintaxe, né? Hoje nós vamos estar falando sobre o pronome lhe. Vamos falar sobre as três funções sintáticas do pronome lhe, funções importantes que caem em concurso, um conteúdo que geralmente cobrado em concurso, é objeto de prova nos concursos, tá certo? Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho para que você possa estar recebendo todas as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá, vamos à dica de hoje. Bom, já está na tela de vocês estão vendo que hoje nós estaremos falando sobre a função sintática do pronome lhe. E vamos começar. Para isso nós temos nosso primeiro exemplo. Os policiais militares lhe deram apoio. Perfeito? Como é que nós vamos fazer para identificar as funções sintáticas e a função sintática do lhe? Muito simples. O primeiro passo que você vai fazer é exatamente identificar o verbo. É isso mesmo, você vem e identifica o verbo. Identificamos o verbo, já estou colocando aqui uma cor ao verbo, cor vermelha. Você sabe que o nosso método de estudo, método de ensino é o português em cores. O português em cores é um método que vai facilitar o processo de aprendizado. Tenho certeza que a partir desse método você vai passar com certeza gabaritar todas as questões no seu próximo concurso. Então vamos lá, vamos ao método, perfeito? Primeiro passo, identificar o verbo. Já identificamos, já colocamos a cor vermelha para o verbo. Segundo passo, nosso segundo passo, nós vamos exatamente em busca da transitividade deste verbo. E em busca da transitividade desse verbo, é muito simples, é muito fácil. Basta você adotar a seguinte estratégia. Você faz o seguinte, você vai e coloca exatamente, você vem interrogar o verbo. Você coloca quem, perfeito, quem, e aí você coloca o verbo, quem dá, perfeito, coloca uma vírgula, em seguida repita o verbo, quem dá o que? É lógico, dá algo, perfeito? Quem dá algo, tudo bem? Dá algo, mas dá algo a alguém. Observe exatamente que ele exige mais um complemento. O a, perfeito? Ele vai estar exigindo a presença de mais um complemento, que é o a alguém. Estamos colocando aqui exatamente para vocês. A alguém. Perfeito? Então, observe o seguinte, que nós temos o verbo, e este verbo, ele exige a presença de dois complementos. Se ele exige a presença de dois complementos, esse verbo, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Observe as características. O primeiro complemento está sendo ligado ao verbo, esse complemento aqui é o complemento verbal 1, e ele está sendo ligado ao verbo de maneira direta, sem a presença da preposição, ele está sendo ligado diretamente ao verbo, perfeito? O segundo complemento, ele já tem a presença deste camaradinho aqui, ó. Esse camaradinha é a nossa preposição. Então, este complemento, ele está sendo ligado ao verbo de maneira indireta, através do quê? Através da preposição. Então, ele está sendo ligado ao verbo indiretamente, ou seja, através da preposição. Perfeito? Sendo assim, nós já sabemos então que esse verbo é um verbo transitivo, direto e indireto. Ele exige a presença de dois complementos. Perfeito? Vamos lá. Continuando, firme e forte. O nosso primeiro complemento, nós vamos ter que ir em busca da função sintática do nosso primeiro complemento. Esse nosso complemento, ele está sendo ligado ao verbo de maneira direta. Consequentemente, ele é chamado de
objeto, objeto direto. Esse é o nosso objeto direto, perfeito? Nosso primeiro complemento é o objeto direto, tudo bem? Agora eu preciso identificar esse objeto direto na oração. É difícil? Claro que não, é simples. Olha, observe o seguinte: quem dá, dá algo. O que é este algo? Você vem e identifica na oração. O que é este algo? É lógico que você vai verificar que é a palavra apoio. Quem dá, dá algo. O que? Apoio. Sendo assim, este termo, ele é um complemento verbal 1. E esse complemento verbal 1, ele foi classificado como sendo o nosso objeto direto. Perfeito? Então, encontramos o nosso objeto direto. Agora, nós temos que ir em busca do complemento verbal 2, que está sendo ligado ao verbo através da preposição. Logo, este complemento verbal 2 será chamado de objeto indireto. Só precisamos identificá-lo. Perfeito? É simples. Só volte e faça a pergunta. Quem dá algo a alguém? A quem? É lógico que a sua resposta vai ser a ele. Perfeito? Este a ele equivale a exatamente ao lhe. Ou seja, sendo assim, nós acabamos de identificar a função sintática do lhe, do pronome lhe. Perfeito? Essa função sintática também é de complemento verbal. Só que este complemento verbal agora é chamado de objeto indireto. Perfeito? Ele é o nosso objeto indireto. Perfeito? Ele está sendo ligado ao verbo através de uma preposição. Então, acabamos de identificar a função sintática do pronome lhe. Observe que não foi difícil, não foi complicado, português é fácil. Tenho certeza que você irá gabaritar todas as questões de português no seu próximo concurso. Mas, observe o seguinte: ainda está faltando identificar uma função sintática dentro desta oração. Simples, né? O nosso objetivo principal era esse, identificar a função sintática do lhe, mas ainda podemos identificar mais uma função sintática através do português em cores. Perfeito? A função sintática agora, quem está faltando, é exatamente o termo os policiais militares. Perfeito. Esse termo, os policiais militares, vem ser exatamente o nosso sujeito, né? Exatamente, vem ser o nosso sujeito. Como é que eu sei? Como é que eu sei que ele é sujeito? Só fazer a pergunta. Nas dicas anteriores, eu trabalhei exatamente isso com você. Basta você fazer a pergunta. Quem dá apoio a ele? Quem é que dá apoio a ele? Os policiais militares. Consequentemente, este termo, os policiais militares, exerce a função sintática de sujeito. Perfeito? Então, aqui nós temos o sujeito. Agora, que tipo de sujeito? É lógico que nós só temos um núcleo, que é um substantivo. Consequentemente, policiais. E, consequentemente, nós temos sujeito simples. Perfeito? Então, nós temos sujeito simples. Observe como você conseguiu enxergar todas as funções sintáticas dentro desta oração. Perfeito? É essa a nossa proposta. A proposta do português em cores é exatamente fazer você identificar todas as funções sintáticas dentro das orações. Através do quê? Através das cores. Observa que fica mais simples, observe que fica mais fácil para você. A partir de agora, tenho certeza que você já vai passar a adotar esse método e tenho certeza que você vai passar a identificar as funções sintáticas dos termos da oração de maneira mais simples, de maneira mais fácil. Perfeito? Mas não acabou. Vamos à nossa próxima dica na tela.
No nosso próximo exemplo, nós vamos estar trabalhando agora o pronome lhe como tendo função sintática de adjunto adnominal. Observe a nossa oração. Os bandidos roubaram-lhe a carteira de habilitação. Perfeito? Então, esse é o nosso exemplo exatamente para você identificar a função sintática do pronome lhe. Perfeito? A primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo. Sempre o primeiro passo é esse. Você vem, identifica o verbo. Identificado o verbo, vou colocar na cor vermelha, verbo sempre na cor vermelha, para chamar a sua atenção. O verbo é super importante, né? O verbo aí é um divisor de águas no mundo dos concursos. Perfeito? Identificamos o verbo, vamos em busca da transitividade verbal. Vamos em busca da transitividade verbal. E você já sabe, é muito simples, basta você mais uma vez interrogar o verbo, né? Você vai dizer assim, ó, quem rouba, aí você vem e coloca, repete novamente, né? Vírgula, rouba, olha só, quem rouba algo ou alguém, perfeito? Nesse caso, rouba algo, perfeito? Rouba algo. Observe o seguinte, que este verbo roubar, ele exigiu apenas a presença de um complemento, perfeito? Isto aqui é o complemento verbal, tá? E este complemento verbal está sendo ligado ao verbo de maneira direta, Consequentemente, esse verbo é um verbo transitivo direto. Só exigiu a presença de um complemento e este complemento está ligado a ele sem a presença de preposição. Logo, eu tenho um verbo transitivo direto. E é lógico, automaticamente, se eu tenho um verbo transitivo direto, o complemento verbal, que é o algo, é também classificado como objeto direto. Perfeito? Observe como é simples. Então, a partir de agora, vamos lá, temos um verbo transitivo direto e vamos identificar, vamos em busca do algo. Quem é este complemento verbal? Vamos identificar exatamente na oração. Perfeito? Os bandidos roubaram-lhe a carteira de habilitação. Quem rouba algo. O que? Exatamente a carteira de habilitação. Consequentemente, este termo aqui é o nosso complemento verbal. A carteira de habilitação é o complemento verbal. Se é complemento verbal, é lógico que este complemento verbal será chamado de objeto. Perfeito? Objeto o quê? Objeto direto. Ok? Será o nosso objeto direto. Tudo bem aqui? Tranquilo? Fácil. Observe que eu não usei aqui, eu poderia falar, quem rouba algo. O quê? A carteira. E aí eu tenho um termo especificador. Tá? Ainda não é o objetivo falar exatamente do adjunto adnominal aqui nesse momento em relação a esse termo. Perfeito? Então, tudo que está em azul eu coloquei como sendo um complemento verbal. Está completando o sentido do verbo. O algo, roubou algo. O que? A carteira de habilitação. Perfeito? Bom, se temos o objeto direto, o complemento verbal objeto direto, qual a função sintática exatamente deste termo, deste pronome lhe? Qual seria, então, a função sintática deste pronome, do pronome lhe? Perfeito? Neste caso, nós vamos observar o seguinte, tá? Este pronome, ele não pode ser objeto indireto, visto que ele está associado, relacionado a um verbo transitivo direto.
Então ele não pode ser objeto indireto. Se ele não pode ser objeto indireto, né, toda vez que ele estiver relacionado junto a um verbo transitivo direto, eu vou fazer a seguinte estratégia: eu vou verificar se eu posso substituí-lo, exatamente, vou verificar se eu posso substituí-lo pela palavra por um pronome possessivo, tá? Você vai observar, você vai verificar se você consegue substituí-lo por um pronome possessivo. Vamos verificar isso aqui, ó. Os bandidos roubaram o quê? Sua. Olha só, eu consigo substituir o pronome lhe por um pronome possessivo, tá? O pronome possessivo feminino, sua. Perfeito? Toda vez que isto acontecer, toda vez que você conseguir substituir o pronome lhe, tá, por um pronome possessivo, é porque este camarada ele vai estar exercendo a função sintática de adjunto. Perfeito? Ele é um adjunto. Adjunto o quê? Adjunto adnominal. Tá aqui, ó. Ele é um adjunto adnominal. Então, o lhe, ele vai exercer a função de adjunto adnominal quando você consegue substituí-lo exatamente por um pronome possessivo. Pode ser tanto feminino quanto masculino, mas é pronome possessivo. Uma maneira bem simples dessas ocorrências é você observar que ele está junto ao verbo transitivo direto. Se ele está junto ao verbo transitivo direto, ele não pode exercer a função sintática de objeto indireto. Consequentemente, a primeira estratégia que eu faço é exatamente substituir este pronome por um pronome possessivo. Deu certo? Tranquilo? Então ele é um adjunto adnominal. Tudo bem aqui? Observe como é simples, observe como é fácil, o português é fácil. Tenho certeza que você estará gabaritando todas as questões de português no seu próximo concurso. Para isso, basta ficar ligado aqui no canal do Exclusivo Concursos, tá? E se este vídeo está fazendo sentido para você, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar com os seus amigos que também estarão fazendo o concurso futuramente. Compartilhe. E se você também tem dúvidas, não esqueça de deixar sua dúvida nos comentários. Não esqueça também de colocar dicas para os próximos vídeos. Qual dúvida? Qual é a sua dúvida? O que você gostaria de ver aqui no canal? Uma dúvida? Qual é a dúvida que você tem em relação ao português que você gostaria que essa dúvida fosse esclarecida? É só você colocar exatamente na descrição do vídeo que nós vamos estar avaliando todas as suas dicas e com certeza em breve essa dúvida estará presente aqui no nosso canal. Estaremos gravando um vídeo para exatamente eliminar a sua dúvida. Perfeito? Tudo bem? Mas não acabou. Observe o seguinte: temos os termos da oração já identificados, mas está faltando um termo da oração ser identificado. Exatamente o termo os bandidos. Perfeito? Esse termo ainda não foi identificado. Correto? Opa, só um minutinho. Esse termo ainda não foi identificado. Então, com certeza, esse termo é exatamente o nosso sujeito. Com certeza. Quem roubou a carteira de habilitação? Aliás, desculpa. Quem roubou sua carteira de habilitação? Quem roubou sua carteira de habilitação? Os bandidos. Consequentemente, este termo, os bandidos, é exatamente o sujeito. É o sujeito da oração. E esse sujeito é simples, é composto? É um sujeito simples, ele tem apenas um núcleo, o substantivo bandidos. Perfeito? Então, sujeito simples. Observe a estrutura da oração, observe que você consegue, através desse método, identificar todas as funções sintáticas, tornando o processo de aprendizado mais simples, mais fácil. Perfeito? Mas vamos à próxima dica. Na nossa próxima dica, nós vamos estar falando sobre o pronome ainda, né? Vamos continuar falando sobre o pronome
lhe, agora com a função sintática de complemento nominal, a terceira função sintática do pronome lhe. Tudo bem? Observe o nosso exemplo. Nosso exemplo é: ninguém lhe será contrário. Perfeito? Ninguém lhe será contrário. Sendo assim, o que eu preciso fazer? Primeiro passo, logo você vai identificar o verbo, exatamente. Identificado o verbo, já vamos colocar uma cor vermelha para chamar sua atenção. Perfeito? Ora, aqui você de cara já percebeu que este verbo é um verbo de ligação. O verbo ser é um verbo de ligação. Então, se eu tenho o verbo de ligação, é lógico que eu vou verificar a provável existência do predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é aquele termo que indica o estado ou a qualidade do sujeito. Então, basta você verificar o termo que veio após o verbo, e nós temos esse termo, o termo contrário, não é isso? Então, esse termo aqui, perfeito, se ele indicar estado ou qualidade do sujeito, ele será chamado de predicativo do sujeito. Então, observe que ele vai estar diretamente relacionado ao sujeito. Quem é o sujeito? O sujeito é o pronome, é o termo ninguém, né? Perfeito? Aqui, ó. Então, aqui eu tenho o sujeito da oração. Perfeito? Então, temos verbo de ligação, temos também aqui o nosso sujeito, perfeito? Temos o sujeito, e aí tenho que verificar se esse termo contrário, né, ele indica estado ou a qualidade. Perfeito? É lógico que ele indica o estado de quem? Então, está indicando aqui, ó, o estado, perfeito? Está indicando o estado do sujeito. Então, consequentemente, este camaradinho aqui, ó, esse termo da oração, ele é classificado, função sintática, como predicativo do sujeito. Ele é o nosso predicativo do sujeito. Só tem um detalhe interessante: este predicativo do sujeito, tá? Esta palavra, ela não tem sentido completo. Digo, ninguém será contrário. Aí você pergunta, a quem? Perfeito? Ele não tem sentido completo. Se ele não tem sentido completo, ele exige a presença de um complemento. Tudo bem? Esse termo, tá? Esse termo aqui, que é o núcleo do predicativo, vou colocar aqui, ó, não tem sentido completo. Perfeito? Não tem sentido completo. Tudo bem? Eu digo, ninguém será contrário. Aí você pergunta, a quê? A quem? Observe o seguinte, que ele exige a presença de um complemento. Perfeito? Então, este complemento será um complemento nominal. É lógico que esse complemento nominal é exatamente o pronome lhe. Aqui, ó, aqui você identifica este camaradinho agora, ele vai exercer uma outra função sintática. Agora ele está completando o sentido do adjetivo, né? Então, sendo assim, ele também aqui, ele está sendo equivalente a ele, perfeito? Ele também é equivalente a ele, e neste caso, a função sintática do lhe é de complemento nominal, perfeito? Ele está completando o sentido do termo contrário. Então, é contrário, olha só, a ele, perfeito? Lógico, eu vou colocar a ele, se eu for retirar ele daqui, ó, perfeito? Tudo bem? Então, ele tem a função de completar o sentido
do núcleo do predicativo. Consequentemente, retirando aqui, consequentemente, ele é um complemento nominal. Observe como é simples, observe como é fácil. Chegamos ao final de mais uma super dica. Espero que vocês tenham gostado. É claro que se esse vídeo fez sentido para você, é lógico, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho e nós nos encontramos nos nossos próximos vídeos. Até a próxima!